Em uma pequena vila cercada por montanhas, vivia um homem simples chamado Joaquim. Ele era conhecido por sua carroça velha, que usava para transportar lenha da floresta para vender na cidade. A carroça era um tanto frágil, com as rodas rangendo a cada passo e a madeira desgastada pelo tempo. Mas para Joaquim, aquela carroça era mais do que uma simples ferramenta. Era seu sustento, sua companheira de trabalho e a única coisa que o ligava ao resto do mundo. Certa manhã, Joaquim acordou antes do amanhecer, como de costume, e se preparou para mais um dia de trabalho. Ao sair de casa, notou que o céu estava pesado e escuro, ameaçando uma tempestade. Mesmo assim, ele não hesitou. Precisava daquela lenha para sobreviver, e a carroça, por mais velha que fosse, sempre o acompanhava. A jornada até a floresta foi longa e difícil. As estradas de terra estavam lamacentas e escorregadias, e a carroça, vazia como sempre na ida, parecia mais pesada do que de costume. Joaquim começou a se sentir cansado, mais cansado do que o normal, e uma preocupação começou a crescer em seu coração. Ao chegar à floresta, ele se deparou com um problema que não esperava. As árvores que costumava cortar estavam mais distantes do que nunca, e a chuva que finalmente começava a cair tornou o terreno ainda mais traiçoeiro. Cada passo que dava parecia um esforço monumental, e a ideia de carregar a lenha de volta até a vila com sua carroça velha começou a parecer impossível. Apesar do cansaço e das dificuldades, Joaquim não desistiu. Ele começou a cortar a lenha, uma árvore de cada vez, mesmo que suas mãos estivessem trêmulas e seu corpo pedisse para parar. Ele sabia que tinha que fazer aquilo, dependia disso para viver. Mas a cada pedaço de lenha que colocava na carroça, ela parecia ficar mais pesada, mais difícil de manobrar. Quando finalmente terminou de carregar a carroça, a tempestade estava em seu ápice. O vento uivava pelas árvores e a chuva caía em torrentes, transformando o caminho de volta em um rio de lama. Joaquim colocou todas as suas forças em puxar a carroça, mas ela mal se movia. Era como se estivesse presa ao chão, e o peso da lenha parecia esmagá-lo. Desesperado, ele parou e se sentou na beira da estrada, exausto e derrotado. As lágrimas se misturavam com a chuva em seu rosto. Por que é tão difícil? Pensou. Por que essa carroça, que sempre foi vazia e leve, agora parece pesar tanto? Ele estava à beira de desistir. Foi então que ouviu o som de rodas rangendo ao longe. Levantando a cabeça, viu outro homem da vila, também com uma carroça, vindo em sua direção. Ao se aproximar, o homem parou ao lado de Joaquim e olhou para sua carroça cheia. "Você precisa de ajuda, amigo?" perguntou com um sorriso. Joaquim olhou para o homem e, com um suspiro profundo, respondeu: "Minha carroça está pesada demais, não consigo levá-la de volta sozinho." O homem observou a situação e então disse algo que Joaquim nunca esqueceria: "A carroça só parece pesada porque você está carregando o peso do mundo junto com essa lenha. Quando a carregava vazia, você nem percebia seu peso. O que pesa não é a carroça, Joaquim, mas os fardos invisíveis que colocamos sobre nós mesmos." Aquelas palavras ressoaram profundamente em Joaquim. Ele percebeu que não era a lenha que o estava esmagando, mas a preocupação, o medo de falhar, o cansaço acumulado ao longo dos anos. Ele se deu conta de que, muitas vezes, carregava mais do que podia suportar, não apenas nas costas, mas no coração. Com a ajuda do homem, Joaquim conseguiu levar a carroça de volta à vila. A jornada foi difícil, mas desta vez, ele sentiu que não estava sozinho, não apenas por ter a companhia do outro, mas porque agora entendia que o peso que sentia não precisava ser carregado sozinho. Quando chegaram à vila, a chuva finalmente parou, e um raio de sol atravessou as nuvens, iluminando a carroça. Joaquim olhou para ela e sorriu, sentindo-se mais leve do que em anos. Aprendeu que, na vida, muitas vezes, o que nos pesa não é o que carregamos fisicamente, mas os fardos emocionais e mentais que acumulamos. A partir daquele dia, Joaquim nunca mais olhou para sua carroça da mesma forma. Ele sabia que, mesmo quando estivesse cheia de lenha, ela só pesaria tanto quanto ele permitisse. E assim, com uma nova perspectiva, seguiu em frente, mais forte e mais sábio, sabendo que a verdadeira força vem de dentro, de saber quando soltar os fardos que não precisamos carregar. Às vezes, o peso que sentimos não está nas coisas que carregamos, mas no modo como as carregamos.